Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 21. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Agora nós vamos para Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Olha o que diz aqui o texto também. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com grande ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Irmãos queridos, nós estamos aqui diante de duas construções. Nós estamos aqui diante da construção feita por um sábio, e a construção feita por um louco, por um nécio, por uma pessoa que estava fora do seu juízo. Duas construções, uma que ficou em pé e a outra que caiu. Uma que resistiu à tempestade e outra que não resistiu à tempestade. Irmãos amados, Jesus coloca em destaque nesta história que ele contou. Jesus, irmãos amados, ele coloca aqui em destaque nessa história a nossa vida de obediência, contrastando com a desobediência. Como é a vida daquele que obedece a Deus e a vida daquele que não obedece a Deus? Como é a vida daquele que vive na presença de Deus e aquele que não vive na presença de Deus? Irmãos, inclusive uma coisa bacana que eu estava lendo quando eu estava estudando essa mensagem, o próprio texto está dizendo aqui: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Irmãos amados, é uma afronta, ou seria um erro muito grande, eu chamar alguém de Senhor, sendo que eu não obedeço à autoridade desse Senhor.
É verdade ou não é? Como que eu vou me referir a alguém como Senhor, se eu não reconheço a autoridade dele, se eu não obedeço às ordens dele na minha vida? Então, amados queridos irmãos, nós estamos aqui nesta noite para nós aprendermos uma coisa muito maravilhosa na presença de Deus. Aprendermos sobre a obediência a Deus em nome de Jesus. Uma vida de obediência que faz a diferença. Uma vida de obediência que traz sucesso. Uma vida de obediência que faz com que nós cresçamos na presença do Senhor. Uma vida de obediência que faz de nós homens como o apóstolo Paulo, homens como Davi, como Daniel, como Abraão, como Noé, como Jacó, irmãos amados, como Isaac, homens que viveram uma vida de obediência e de santidade na presença do Senhor. Irmãos, hoje Deus, Ele procura pessoas obedientes. Deus procura mulheres obedientes. Deus procura crianças e jovens e adolescentes obedientes, que vivam realmente na sua presença e realmente façam a sua vontade. Irmãos, nós encontramos aqui nesse texto 3 palavras: vem, ouve e pratica. Olha que interessante. Vem, ouve a minha palavra e pratica a minha palavra. Olha o que diz o versículo 47. Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica ou observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Irmãos, eu gostaria de dar uma parada aqui e dizer para você que não adianta nada a gente ler a Bíblia, mas se a gente não obedecer a Bíblia. Não adianta nada eu vir à igreja e não ser obediente, não praticar aquilo que é pregado aqui na frente, aquilo que é transmitido aqui na frente. Irmãos queridos, cada vez que alguém abre a sua boca aqui para transmitir um recado de Deus, uma palavra de Deus, essa pessoa, ela está transmitindo a palavra como um profeta de Deus. Como aqueles homens lá no passado que eram usados para transmitir uma palavra de Deus para uma população ou para uma determinada pessoa. E nessa noite, eu estou aqui nesse púlpito, estou atrás dessa tribuna aqui, como um profeta de Deus, trazendo uma palavra para a igreja do Senhor Jesus, que está reunida aqui, está ouvindo pelo rádio, está ouvindo pela internet, assistindo pela internet. Como profeta, eu estou dizendo nesta noite, irmãos, não adianta nada apenas ler a Bíblia, não adianta nada apenas estudar a Bíblia, não adianta nada apenas vir à igreja, se nós não obedecermos a palavra de Deus. É isso que Deus está mandando eu falar nessa noite. Não adianta nada eu achar o culto bonito, olha que maravilha. Não adianta nada eu dizer assim, nossa, mas como a Juliana canta maravilhosamente junto com o seu grupo ali na frente. Olha que maravilha a irmã Rosângela cantando ali na frente com o seu grupo, com o seu ministério de louvor. Olha o coral da igreja, que maravilha. Eu gosto de ir lá na igreja para ver o coral cantar. Ah, eu gosto de ir lá na igreja porque eu gosto de ver o pastor Josué pregando, o pastor Rodrigo pregando, o pastor Nelson pregando, o pastor Zé Roberto pregando, a missionária Sandra pregando e outro. Olha, eu amo tudo isso, mas não adianta nada, meu querido, se você apenas ouve, mas não é praticante da palavra de Deus. Existem muitas pessoas lá fora que são simpatizantes, mas não são praticantes da palavra do Senhor. Não adianta nada. Eu amo, eu acho bonito, eu acho o máximo, eu acho um espetáculo, mas se eu ainda não tive uma experiência real com o Senhor,
não tive ainda uma experiência maravilhosa com o Deus poderoso. Então olha o que diz aqui o versículo 47: qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica ou observa, este é semelhante ao homem que edificou a sua casa, cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é assim aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. O próprio Jesus disse assim: olha, vem cá. Olha, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante a pessoa que vem, a pessoa que ouve e a pessoa que pratica a minha palavra. Eu vou mostrar para vocês a quem essa pessoa é semelhante. Aí então Jesus diz aqui no versículo de número 48: este que faz isso é semelhante ao homem que edificou a sua casa, cavou o alicerce bem profundo, até encontrar uma rocha, edificou a sua casa sobre aquela rocha, aquela casa bem forte, aquela casa bem firme, e veio a tempestade, veio a correnteza de água, veio tudo isso aqui. Provavelmente aquela casa estava construída perto do mar ou perto de um rio, e veio a correnteza, bateu sobre a casa e não a derrubou, porque ela estava edificada sobre a rocha. Irmãos, quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Quando a nossa construção, quando a nossa vida, essa casinha aqui significa a nossa vida. Essa casinha aqui, ela significa o nosso lar. Essa casinha aqui, ela significa a nossa família. Quando a nossa vida, quando a nossa família, quando o nosso lar está alicerçado sobre Jesus, está alicerçado sobre a rocha, pode vir a tempestade da vida, querido. Pode vir o problema da vida. O diabo, ele pode soprar com a maior força que ele quiser sobre a nossa casa. Ele não vai derrubar, porque a nossa casa está fundada sobre Jesus. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família, a nossa vida está fundada sobre Jesus. Irmãos, o diabo não consegue derrubar. O diabo, ele não vai conseguir destruir. O diabo, ele não vai conseguir nos abater, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele está ocupando o lugar central da nossa casa, o lugar central da nossa vida, o lugar central da nossa família, o lugar central do nosso lar. Por isso nós podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é isso que Jesus diz. O que é o lar? Estar firmado sobre a rocha. É estar firmado na palavra. É o lar estar firmado na palavra. Irmãos, o que é o lar? Estar firmado sobre a rocha. É estar firmado sobre as coisas de Deus. O que é o lar? Estar firmado sobre a rocha é estar firmado nas promessas de Deus. O que é o lar? Estar firmado sobre a rocha é estar firmado naquilo que Deus promete através da sua palavra. Irmãos, o que é o lar? Estar firmado sobre a rocha. É o lar, é aquele lar que está sempre na igreja, ouvindo, meditando e aprendendo da palavra de Deus. O que é o lar que está firmado sobre a rocha? É aquele lar que está sempre de joelhos dobrados, buscando a presença do Senhor. Irmãos, vem o problema, vem a tempestade, vem a luta, vem a dificuldade, mas o lar, ele continua em pé. A família continua em pé.
o marido continua em pé, a esposa continua em pé, os filhos continuam em pé. Por quê? Porque Satanás, ele não tem poder sobre um lar firmado sobre a rocha. Aleluia. Pode até dar uma tremidinha, pode até dar uma tremidinha, pode até dar uma baladinha, mas não cai, porque está alicerçado na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, irmão, Jesus, ele parte para o outro lado. Olha o que Jesus diz assim, no versículo de número 49. Ele diz assim: mas o que ouve e não pratica. Primeiro Jesus falou sobre o que ouve e pratica. Agora Jesus está falando aqui sobre o que ouve e não pratica. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. O outro texto lá fala sobre a areia. Mateus fala sobre a areia, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente ou a correnteza, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, está aqui a grande diferença. Está aqui a grande diferença. Irmãos, o lar construído sobre a areia, a casa construída sobre a areia, a pessoa que está edificada sobre a areia ou sobre a terra, não tem firmeza nenhuma. Não tem firmeza nenhuma. Apenas construiu por cima ali da areia, não teve nenhum aprofundamento, não teve nenhuma rocha por baixo. Apenas foi construído ali. Sabe o que vai acontecer? O primeiro vendaval que vier, derruba a casa. A primeira correnteza do mar que bater sobre aquela casa, derruba, porque ela não tem firmeza. Nós acabamos de dizer que o alicerce nosso é Jesus. Nós acabamos de dizer que a rocha é Jesus. Agora essa casa edificada sobre a areia, ela não está edificada sobre Jesus. Sabe sobre o que muitas vezes essa casa está edificada? Muitas vezes ela está edificada sobre a traição. Muitas vezes ela está edificada sobre os palavrões. Muitas vezes essa casa está edificada sobre a desconfiança. Muitas vezes essa casa, ela está edificada sobre a inveja. Essa casa, ela está edificada sobre o ciúme. Muitas vezes essa casa, ela está edificada sobre as incertezas da vida. Muitas vezes essa casa, ela está edificada sobre o vício. Muitas vezes essa casa, ela está edificada nas ilusões da vida, porque o mundo oferece aí as suas ilusões. Muitas vezes essa casa, ela está edificada sobre aquilo que o diabo oferece. Muitas vezes essa casa, ela está edificada sobre o nada. Sabe o que acontece? Vem o vento, vem a correnteza e derruba essa casa, porque ela não está alicerçada sobre nada que é firme. Ela não está alicerçada sobre nada que é forte. Ela não está alicerçada em Jesus Cristo de Nazaré. Ela está edificada sobre a areia. A areia não tem firmeza. A areia significa as ilusões da vida, as incertezas da vida. E é por isso que essa casa, ela cai. Olha o que diz aqui a Bíblia, olha o que diz aqui a palavra: e logo caiu, e foi grande a sua ruína. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela chama de sábio, de inteligente, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas a Bíblia chama de louco, a Bíblia chama de insensato, ou seja, aquele que não está no seu perfeito juízo. Esse é aquele que constrói a casa sobre a areia, sobre a incerteza, sobre aquilo que não tem firmeza, sobre aquilo que não tem solidez.
E sabe o que acontece? Os problemas vêm e essa casa é destruída. Quantos lares já foram destruídos por aí? Porque foram edificados sobre areia. Quantas famílias já foram destruídas porque foram edificadas sobre areia? Não é verdade? Quantas famílias já se sucumbiram, vieram os problemas e a família não conseguiu ficar em pé, porque foi edificada sobre areia. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite, você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, você que está nos assistindo, não sei aonde você estiver, eu gostaria de dizer para você neste momento, que nós vivemos dias difíceis. Não são fáceis os dias que nós vivemos. Muitas inovações, muito aparecimento de seitas diabólicas, proliferação de doutrinas de demônios, no objetivo de enganar, desprezo, desobediência às escrituras sagradas. Mas eu gostaria de dizer para você nesta noite, entregue tudo nas mãos de Deus. O segredo da vitória é a firmeza espiritual, é a firmeza sobre a rocha, é a firmeza em Cristo Jesus. Então que nessa noite você tome como exemplo o sábio da história que Jesus contou para os seus discípulos.